Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Dia 12 de junho é o Dia dos Namorados, mas não é só isso. Tem data muito importante, que é o Dia de Combate ao Trabalho Infantil. E é disso que nós vamos falar. Vamos, então, à nossa história de hoje? Eu começo pela minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, 1,80 m, e tenho barba e cabelos grisalhos. Estou com fone de ouvido, headset preto e camisa preta. A minha convidada, ela é especialista em Direito Constitucional, ela é procuradora do trabalho, agraciada pelo Prêmio Direitos Humanos do DF e coordenadora nacional da Coordenadoria de Combate à Exploração do Trabalho de Crianças e Adolescentes do MPT desde 2019. Eu converso agora e também peço a audiodescrição da minha convidada Ana Maria Vila Real. Doutora Ana, tudo bem? Obrigado por receber e atender ao nosso convite. Obrigada, Celso, eu que agradeço. Então, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, tenho 1,67 m, estou sentada no momento, eu tenho um cabelo enrolado, mas eu estou com rabo de cavalo, cabelo preto, eu tenho um rosto cheio de sardas, eu estou com um brinco branco, meio leitoso assim na orelha, estou com uma blusa branca de gola alta, estou com um broche do símbolo da luta contra o trabalho infantil, que é um catavento, e ao meu fundo tem uma estante de livros e também uma persiana cor de areia. Muito bem. Feita a descrição, eu quero comentar, para a gente conversar com relação a esse combate. No dia 12 é um dia que se mistura com o Dia dos Namorados e às vezes a atenção fica meio misturada, mas a gente sabe que todos os anos, dia 12 de junho é um dia importante para o combate à exploração de crianças, no trabalho. E você é coordenadora nacional dessa comissão, e que, lógico, todos os Ministérios Públicos do Trabalho, em parceria com Justiça do Trabalho e outros órgãos, eu gostaria que você comentasse sobre isso, sobre essa campanha, e também quem são os principais parceiros para a gente começar a nossa conversa por aqui. Então, Celso, essa campanha ela é nacional, né? Ela é coordenada pelo Ministério Público do Trabalho, mas ela é feita em parceria com a OIT, Organização Internacional do Trabalho, com o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, que nós somos nossos parceiros já antigos, de longa data, e também a Justiça do Trabalho, que se somou a gente em 2020, né? Foi a primeira campanha que fizemos em conjunto, em parceria com a Justiça do Trabalho. Então, nós quatro somos parceiros, né? E estamos aí à frente dessa iniciativa. Eu ia falar que essa iniciativa ela tem um slogan esse ano, que é Proteção Social para Acabar com o Trabalho Infantil, um tema bem específico, um tema que surgiu, na verdade, nos debates que antecederam a 5ª Conferência Nacional sobre a Eliminação do Trabalho Infantil, que aconteceu na cidade sul-africana de Durban, em maio desse ano. Né? Então, a comunidade internacional debateu a importância da proteção social para acabar com o trabalho infantil, para prevenir, né, enfim, e acabar com o trabalho infantil. Por isso o slogan da campanha, que é um slogan que vem de uma proposta global. Então, todas as campanhas de combate ao trabalho infantil que estão sendo feitas no mundo, no dia 12 de junho, eles levam esse slogan, né, global. Então é importante que essa campanha a gente sabe que é uma campanha que a OIT sempre está sempre junto com isso. Inclusive foi criado um guia, né, um negócio interessante, porque, veja, a imprensa é um importante parceiro disso, senão as pessoas não conseguem compreender, e se os jornalistas também precisam compreender, né, a importância, a relevância disso. Né? E foi criada até uma parceria do MPT, a ANDI e também a OIT, para criar um guia para jornalista, um guia de informações, enfim, para jornalistas. Eu gostaria que você falasse disso também, que é muito importante, e ele vai estar na descrição do vídeo também, eu vou colocar o link lá. Que ótimo, Celso. Então, a gente fez esse evento, né? A gente fez esse trabalho em conjunto. Na verdade, é a revisão de um guia anterior que tinha sido feito para a cobertura jornalística
trabalho infantil, que tinha sido feito com a OIT e com a ANGE, e nós solicitamos, fizemos um diálogo com a OIT e solicitamos, então, a revisão, a atualização desse guia, né? E acabamos ingressando também nesse trabalho, que é fundamental para a sociedade brasileira, né? Por quê? Porque é muito importante a gente fomentar não só o jornalismo investigativo, né? Mas também que a imprensa, né? Que todos os veículos de comunicação deem mais visibilidade à temática do trabalho infantil, porque a temática do trabalho infantil ela já é invisibilizada, naturalizada, né? Então, a gente precisa retirar o trabalho infantil do campo da invisibilidade e da naturalização. Então, a imprensa é um aliado e um parceiro, enfim, uma peça, né, um ator fundamental, na verdade, na retirada desse tema da invisibilidade e da naturalização. Então, quando a imprensa pauta o trabalho infantil com frequência, com preocupação, mostrando, sensibilizando a sociedade, mostrando os efeitos nocivos do trabalho infantil, isso a gente está dando um passo, né, para um passo dentro do enfrentamento ao trabalho infantil, porque por isso que a gente trabalha com campanhas no dia 12 de junho, ou campanhas ao longo do ano todo, para conscientizar a sociedade, mostrar que trabalho infantil é violação de direitos, né? O trabalho infantil ele não pode ser encarado como um meio de prevenção de outras violações de direitos. Então, assim, a criança trabalha porque ela precisa comer, a família precisa comer, ou está passando fome, está passando necessidade, ou enfim. Não, se ela está passando fome, está na iminência de passar fome, ou a família está em situação de vulnerabilidade socioeconômica, aquela criança está em situação de violação de direitos. Aí, o outro adágio popular, é melhor trabalhar do que roubar, é melhor trabalhar do que se drogar. Então, se a criança ou o adolescente estão na infracionalidade, na trajetória infracional, ela também está em situação de violação de direitos, ainda que seja ato infracional e ela seja responsabilizada por isso. Ou, se a criança está em situação, o adolescente em situação de drogadição, ela está em situação de violação de direitos. As pessoas precisam compreender que o trabalho infantil é uma violação de direitos que não pode ser concebida como um caminho para prevenir outras violações de direitos, né? Então, entendi. Eu sempre falo, a gente só tem um caminho para a criança e adolescente do Brasil, é o caminho da dignidade, é o caminho dos direitos fundamentais, não existe outro caminho. E esse caminho, Celso, é importante a gente estar aqui conversando, eu te parabenizo pelo programa, porque assim, esse caminho assim, é melhor trabalhar do que roubar, é melhor trabalhar do que se drogar, é melhor trabalhar do que ficar à toa, ele é um caminho muito visto para criança negra e periférica, para criança. Mas é o seguinte, Ana, nós vamos fazer o seguinte, Ana Maria, vamos levar para o próximo bloco, que a gente já encerra esse primeiro bloco, e a gente volta exatamente para continuar daí, onde a gente parou, tá? Nós vamos a um breve intervalo e a gente volta já já. Eu estou conversando com Ana Maria Villarreal, que ela é procuradora do trabalho e coordenadora nacional da Coordenadoria de Combate à Exploração do Trabalho de Criança e Adolescente. A gente volta já já. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Estamos de volta, eu estou conversando com Ana Maria Villarreal. E, Ana, você estava falando, agora eu quero que você continue, porque você falava que a pessoa, pelo menos não está matando, roubando, quer dizer, tem que estar cometendo algum tipo de situação para ter uma vida digna. Espera aí, tem algumas coisas que não é bem assim, não são bem assim, as pessoas precisam entender melhor o que é tolher a dignidade de uma criança, quer dizer, tirar da escola, colocar no trabalho, às vezes um trabalho correndo riscos, né? Porque esse é que é o detalhe, né? Coloca uma criança num trabalho que às vezes até para adulto já é arriscado, né? E às vezes coloca uma criança. Mas continua dali, que realmente estava interessante. Celso, o que eu estava falando anteriormente era a questão, eu vou até falar aqui, a questão dos mitos do Sim. trabalho infantil, né, que permeia o trabalho infantil. Então, essa questão de defender o trabalho infantil para prevenir o ingresso no mundo infracional, no mundo do crime, né, entre aspas,
no caminho das drogas ou do ócio, né? Então, assim, o trabalho infantil, como eu estava falando, é uma violação de direitos. Ele não pode ser concebido como uma prevenção ou um instrumento de prevenção de outras violações de direitos. Ou, se a criança está passando fome, sua família está passando fome, ela precisa ser retirada daquele estado de vulnerabilidade pelo Estado. Não se inverter a lógica da proteção e colocar a criança para trabalhar para ajudar a reduzir a vulnerabilidade socioeconômica daquela família. Então, é importante, eu acho que a sociedade brasileira, eu tenho essa compreensão, que a sociedade brasileira naturaliza o trabalho infantil para crianças negras e periféricas, porque o trabalho infantil no Brasil tem cor. 66% do trabalho infantil está composto de crianças negras, pretas ou pardas. Né? Então, nós temos uma sociedade racista, uma sociedade que nega o racismo, obviamente, eu sei, mas uma sociedade classista que acha que, para o pobre, o caminho é esse, o caminho da violação dos direitos, quando, na verdade, criança e adolescente são sujeitos de direitos pela Constituição Federal, pela Convenção sobre os Direitos da Criança, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, são titulares de direitos fundamentais, à vida, à educação, à profissionalização, à convivência familiar, à convivência comunitária. Então, a criança precisa de exercer esses direitos, né, ter esses direitos assegurados para poder ter um desenvolvimento pleno, integral, harmônico e sadio, que apregou a Convenção sobre o Direito da Criança. Então, trabalho infantil não é caminho para nenhuma criança, né? Nenhuma criança, não importa o gênero, a cor, não importa a classe social. O caminho é o da dignidade, da educação integral, da alimentação, da moradia, do lazer, do acesso à cultura, do esporte. Esse é o caminho de toda e qualquer criança no nosso país, deve ser, né? E hoje a gente acompanha que 33 milhões de brasileiros estão passando fome. Aquela pessoa que dorme hoje e não sabe se amanhã vai ter o que comer e dar para os seus filhos. Isso aí aumenta mais ainda a vulnerabilidade, né, Ana? Sem dúvidas. Celso, assim, a pandemia, o aumento da pobreza, o aumento da informalidade, né, o aumento da desproteção social, tudo isso forma um cenário favorável ao aumento da incidência de trabalho infantil. Então, o trabalho infantil, a pobreza é causa do trabalho infantil, né, e também consequência do trabalho infantil, que a gente sempre fala que o trabalho infantil ele perpetua o ciclo da pobreza. Aí as pessoas vão pensar, mas o que você está falando? Né? É porque é o seguinte, a criança que trabalha, ela tem um mau rendimento escolar, ela vai ter baixa escolarização, muitas vezes ela vai abandonar a escola, e aí ela vai ficar um adulto, né, vai se tornar um adulto, uma adulta, mal qualificado, vai se submeter a empregos mal remunerados, mal qualificados e vai continuar pobre. E continuando pobre, provavelmente ela vai ter que inserir outros membros da família, inclusive crianças e adolescentes, em situação de trabalho infantil para poder sobreviver, né, ter um mínimo de sobrevivência. Então, a gente chama isso de ciclo intergeracional da pobreza e do trabalho infantil. E só a educação quebra esse ciclo. Só a educação quebra esse ciclo. Porque às vezes a gente vê reportagens, vê histórias assim que as pessoas falam, eu tive que tirar meu filho da escola, né, para ele ter que trabalhar, porque não dava para conciliar uma coisa e outra. Então, isso, quer dizer, esse ciclo da pobreza vai continuar. E tem pais também que dizem, se eu não pude estudar, por que meu filho tem que estudar? Então, é uma cultura, assim, que é a cultura da pobreza, né? E a gente vê nisso também, não é só desgraça, porque tem algumas coisas que os pais falam, olha, eu fiz isso, agora é o seguinte, eu vou dar estudos para o meu filho, qualidade para o meu filho, pelo menos para ele quebrar esse ciclo, né? E essa que é uma mentalidade importante de trabalhar também, né? Pois é, Celso, mas até isso decorre do grau de escolaridade da família, né? Sim, então, quanto maior o grau de escolaridade da família, mais os pais responsáveis têm a consciência de que o melhor caminho é o da educação, ainda que vai causar um sacrifício maior, né, no seio familiar. Então, a gente estava até falando, eu entrei nessa discussão, nessa questão dos mitos do trabalho infantil, né? A gente estava falando do guia para a cobertura jornalística. Pois é. Isso. Né? E que a gente vê muitas vezes, então, que eu estava falando que a imprensa, né, é uma aliada da gente nessa luta do enfrentamento do trabalho infantil, a importância de dar visibilidade, pautar o tema, levar especialistas, né? E também acabar com essa visão equivocada assim, de alguns veículos, alguns jornalistas, enfim, comunicadores, de que trabalho infantil é um heroísmo ou uma superação. Né? Então, nossa, fulano ou morreu trabalhando. Outro dia teve um ciclista de aplicativo, de entrega por aplicativo, né, que faleceu às 10 horas da noite, atropelado lá em São Paulo, na capital, São Paulo capital. E aí, vários veículos de comunicação, nossa, ele estava trabalhando, tirando dinheiro extra, porque ele acabou de ser pai,
o filho dele é pequeno, como se fosse um ato assim, de superação, de heroísmo. Aquele adolescente tinha 17 anos, estava trabalhando em horário noturno, que é proibido, numa atividade totalmente proibida, que é a atividade nas ruas, né? Essa entrega por aplicativo é proibida para adolescente. Correndo todos os riscos que puder. Tanto é que ele foi atropelado, né? Então, assim, só para ilustrar que alguns veículos trataram como uma história de superação, né? E na verdade, aquilo é trabalho infantil, não se pautou a questão do trabalho infantil. E a gente aí só evidencia, ele tinha 17 anos, mas a gente tem vários casos, né? Ele é pessoa, 17 anos ainda é considerado pessoa em peculiar condição de desenvolvimento, a Convenção sobre os Direitos da Criança considera toda e qualquer pessoa com menos de 18 anos pessoas em peculiar condição de desenvolvimento, menos de 18. Menos de 18, estão em formação, né? Todo o seu corpo, todo o seu psicológico, né? Então, todos os sistemas respiratório, digestivo, a coordenação motora, está tudo em desenvolvimento, né? Na pessoa até com 18 anos. Então, as pessoas têm que compreender que trabalho não é... Criança e adolescente não são mini-adultos, né? Trabalho afeta o mundo do adulto, porque assim, o trabalho é complexo para adulto. Nós que somos adultos, a gente sabe que a gente vivencia, né, questões de, muitas vezes, assédio sexual, assédio moral, violência psicológica no trabalho. Adolescente não tem estrutura para isso, ele está em formação. A vivência própria da infância e adolescência é a escola, é o lazer, é o esporte, é o estudo, porque estudar não é só frequentar a escola, né? Então, eu acho que as pessoas precisam compreender isso, que crianças e adolescentes morrem trabalhando. E os dados que nós temos no Ministério da Saúde são subnotificados, né? Então, assim, trabalhar nas ruas leva a atropelamento, não são poucos os casos de atropelamento, não. E tem um outro ponto, César, não sei se vai dar tempo de a gente falar nessa rodada, mas é que, assim, tem gente que acha que estar com o pai e com a mãe é sinônimo de proteção. Então, tá trabalhando na rua como ambulante com o pai e com a mãe, tá trabalhando não sei aonde com o pai e com a mãe. Primeiro que estar com o pai, com a mãe, com a família, não necessariamente significa proteção. Vide os casos de abuso sexual, que 70% dos abusos sexuais são de natureza intrafamiliar, ou seja, cometido por pessoas da família, padrastos, pais ou outras pessoas da família. Então, estar na família não significa que está protegido. Muito menos que aquela família saiba gerenciar um meio ambiente de trabalho, saúde e segurança do trabalho. Então, eu vou dar um exemplo de um caso que chocou o Pará, eu lembro, acho que foi no início do ano passado. Um adolescente de 14 anos, que a sociedade já acha que já tá apto a trabalhar, né? Com seu pai numa serraria, ele estava colocando a madeira na máquina, escorregou e caiu sobre a serra elétrica e teve o corpo partido ao meio. Né? Então, assim, para ilustrar que 14 anos, ele estava numa situação de trabalho totalmente proibida, em atividade considerada a pior forma de trabalho infantil, estava com o pai, que isso não é sinônimo de proteção, né? Ele não poderia estar trabalhando naquela idade, só como aprendiz, 14 anos, né? Que é bom a gente chamar a atenção também dos nossos espectadores aí, né, que a idade mínima para o trabalho no Brasil é 16 anos, entre 14 e 16 só pode trabalhar como aprendiz, que é um contrato de emprego formal, e antes de 14 anos é permitido qualquer tipo de trabalho. Então, esse adolescente que eu estava mencionando, ele estava numa situação de pior forma de trabalho infantil, ao lado do seu pai, e morreu de uma forma trágica, que causou assim, choque na comunidade, na comunidade rural. Então, para as pessoas saberem que assim, trabalhar, tem uma adagem popular que fala que trabalhar não mata, é outro mito, né? Trabalhar mata adulto, que dirá criança, né? Trabalhar não enobrece, só enobrece quem está apto a trabalhar. Criança e adolescente, eles não estão aptos a trabalhar, né? Ainda que haja, sim, seja permitido trabalho protegido entre 16 e 18 anos, e haja a situação da aprendizagem profissional também para aqueles que estão acima de 14 anos. Né? Agora, a gente fala do combate ao trabalho infantil, mas aí a questão da lei da aprendizagem foi uma coisa muito importante de chegar, né? Porque uma pessoa chega aos 18 anos, nunca trabalhou, nunca teve a oportunidade de, enfim, num local, logicamente, que próprio para um adolescente, como é o trabalho do jovem aprendiz, o adolescente aprendiz, tem programas, inclusive nos órgãos públicos, e é uma oportunidade exatamente para ter esse primeiro contato, porque quando chega com 18 anos, chega lá, não tem experiência de nada, nunca viu nada, quer dizer, tudo isso vai, às vezes, atrapalhando. Tudo bem que a pessoa está estudando e tudo, mas a importância da aprendizagem, né, Ana Maria? Importante, então, né? A política de aprendizagem profissional, né, que é uma ação afirmativa, né, isso. Ela é considerada um dos instrumentos, né, com os quais se alcançou muito progresso no combate ao trabalho infantil no Brasil. Isso. Por quê, Celso? 78% do trabalho infantil, né, segundo os dados do IBGE de 2019, está concentrado na faixa etária de 14 a 18 anos. Né? E essa faixa etária é exatamente a faixa etária do público prioritário da aprendizagem profissional, né?
a política de aprendizagem era destinada prioritariamente, antes era só para adolescentes. Depois a lei mudou para contemplar jovens também com idade até 24 anos e também pessoas com deficiência sem limite etário, né? Mas prioritariamente para adolescentes. Contudo, a aprendizagem ela era considerada, deixou de ser uma política prioritária para adolescentes no dia 5 de maio de 2022, quando foram editados 2 atos normativos, né, uma medida provisória e um decreto. Agora muito recente. Agora, 5 de maio de 2022. E o que alterou, aproveitando? Olha, alterou profundamente a política da aprendizagem, mas um dos pontos, né, que eu considero bem maléficos, né, é exatamente você tirar a prioridade exclusiva do adolescente, né, considerando aí que eu estou falando os números de trabalho infantil, né, 1,3 milhão de crianças, de adolescentes entre 14 e 18 anos em situação de trabalho infantil, tirou a prioridade, colocou o jovem, né, também, o jovem que esteja cursando a educação básica, o jovem acima de 18 anos, que a gente chama, né? Certo. E aí, o que acontece? O que a empresa prefere contratar? Um adolescente ou um jovem? Um jovem, porque o jovem aprendiz, né, sem ser o adolescente aprendiz, o jovem aprendiz... Tá, com 20 anos, sei lá. Não, acima de 18. Ele já pode trabalhar em atividade perigosa, insalubre, ele já pode trabalhar em horário noturno, então não tem todo aquele arcabouço protetivo, já tem maior maturidade, porque a gente sabe que o adolescente é mais imaturo, então as empresas preferem contratar o jovem. Então, esse decreto, o decreto 11.061 de 2022, ele tirou essa prioridade. Assim, eu digo que a adolescência, né, e a aprendizagem profissional foram duramente golpeadas com esses 2 atos normativos. Né? Então, isso aí é outra pauta já que a gente pode desenvolver, porque tem muita coisa para tratar nisso, porque oportunizou muitos adolescentes. Né? E eu vejo assim, essa juventude que está cada vez mais precoce, né? Em tudo, o acesso a tudo. Agora, a gente fala que, às vezes, no nosso podcast aqui, falamos do metaverso, falamos de tecnologia, e essa gurizada está muito à frente. Né? E agora, tem muitos até que conseguem, nesse nicho da tecnologia, até se destacar, mas isso não é o recorte da extrema pobreza que está aí, né? Nós vamos a um breve intervalo e aí você comenta sobre isso no próximo bloco. Vamos ao intervalo, eu estou conversando com a Procuradora do Trabalho, Ana Maria Villarreal, que é coordenadora da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho de Criança e Adolescente do Ministério Público do Trabalho. A gente volta em instantes. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Estamos de volta para o terceiro e último bloco, e a pauta do programa de hoje é o combate à exploração do trabalho de crianças e adolescentes no Brasil. E a gente sabe que essa é uma questão não é só no Brasil, é no mundo. Tanto que a OIT e vários organismos do Brasil e internacionais estão com essa preocupação. E eu estou conversando com Ana Maria Villarreal, que ela é procuradora do Trabalho e coordenadora nacional da Coordenadoria de Combate à Exploração do Trabalho de Crianças e Adolescentes, do MPT, desde 2019. Então, ela já tem uma bagagem nisso, né? Ana Maria, eu falava no bloco anterior um pouco falando sobre tecnologia, mas o foco da campanha em si, ele não está aqui. O foco da campanha, na verdade, ele está exatamente naqueles ciclos de pobreza, naquela questão de mentalidade e políticas públicas. Não é? Eu gostaria de saber o seguinte, você falou que teve agora recentemente uma conferência mundial, né, na África, se não me engano, África do Sul. Teve uma conferência mundial sobre esse assunto. Eu gostaria de saber o que pautou isso e como que o Brasil está nesse debate internacional.
Então, Celso, a quinta conferência aconteceu na cidade de Durban, né, na África do Sul, agora em maio. O tema da conferência é a questão da proteção social, que a pandemia aí veio, né, trazer, indicar, sinalizar como um grande problema no mundo, né, porque tem assim, um número muito grande de crianças, adolescentes e famílias sem nenhum tipo de proteção social, um investimento muito baixo, né, dos países, sobretudo os países com médios e pequenos, né, salários, né, renda média, né, e pequena também, que investe pouco na proteção social. Então, a pauta da conferência, né, o relatório que antecedeu, inclusive, a discussão da conferência, foi exatamente essa questão da proteção social, da importância da proteção social, da proteção social, da política de proteção social, que seja pensada na criança e adolescente, que as nossas políticas de proteção social não são pensadas em criança e adolescente, ainda que elas sejam prioridade absoluta, né, e devessem nortear todo o desenho de políticas públicas, né. Então, inclusive, o relatório traz um ponto interessante, né, o relatório que antecedeu a conferência, falando da questão da alimentação escolar. Como a alimentação escolar ela é eficaz na prevenção do trabalho infantil, como é uma política que deixa a criança e adolescente afastado do trabalho infantil. Então, assim, é claro que na conferência, foi na África, foi até simbólico, porque é um país, né, que tem, né, maior índice de trabalho infantil também. Exatamente. Maior índice de pobreza. Então, foi muito simbólico. É claro que a gente vê países ali em situações muito piores que as nossas, porque tem problemas de guerra civil, né, crises humanitárias, e o Brasil não enfrenta isso, né, crises ambientais, né, a gente até pontualmente tem alguma crise ambiental, mas nada que se compare a terremotos, tsunamis, né, e a gente não pensa tanto, né, como a gente está aqui numa bolha, digamos assim, num país, né, que é maravilhoso, né, generoso com a gente, nesses termos de desastres naturais, né, e tal, que eu estou falando. Então, a gente não pensa muito como isso impacta a vida das pessoas, né? Então, isso foi tema também recorrente na conferência, né? Essa questão dessas tragédias, desses desastres naturais também, né? A migração, o problema da migração, como a migração também fomenta o trabalho infantil. Então, tudo isso, os debates, né, foram falando de todos os problemas de todos os países, de modo geral, mas o centro é fomentar as políticas de proteção social, investir mais, destacar a maior parte do PIB para a proteção social, não esperar, assim, como a pandemia gerou crise econômica no mundo todo, não esperar a retomada da economia para, então, as pessoas saírem de uma possível vulnerabilidade socioeconômica. Não, é proteção social já, agora, né, e depois vem a retomada econômica e tal. Então, a conferência, né, o debate foi muito em torno disso, a carta da conferência foi traduzida até agora, acho que agora esse final de semana, que era chamamento, né, à ação de Durban, agora é apelo à ação de Durban, e eu estava até me preparando para uma fala que eu vou fazer, e eu falei, poxa, eles não traduziram para o português qual que é o chamamento, né, que é em espanhol, né, e o call também em inglês. E eu falei, nossa, mas eu falava assim, o apelo tem mais a ver com o espírito da conferência, que as pessoas externalizaram na conferência. Então, foram ouvir os ministros de Estado, especialistas no tema, o próprio diretor-geral da OIT, Nobel da Paz, e assim, a tônica é a seguinte, todo mundo já sabe o que tem que fazer. É claro que tem problemas que agravam algumas situações, como a pandemia, crises humanitárias e tal, mas todo mundo sabe o que tem que fazer, sabe que não fez o dever de casa, né? E que agora é assim, chega de conversa, chega de discurso e vamos para a ação, né? É para ontem. Então, a gente tem uma meta, por exemplo, da Agenda 2030, da qual o Brasil é signatário, né? A Agenda da ONU, de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a gente precisa erradicar o trabalho infantil até 2025. E nós estamos cada vez mais longe de erradicar o trabalho infantil, né? Para fechar, eu já te agradecendo essa gentileza, para fechar, o que o Brasil e os brasileiros precisam fazer? Para a gente fechar em um minuto. Os brasileiros e brasileiras precisam saber votar em políticos, representantes políticos comprometidos com a pauta da infância, comprometidos com o combate ao trabalho infantil, que coloquem a criança e adolescente no seu devido lugar, que é a prioridade absoluta, e assegure direitos fundamentais às nossas crianças e adolescentes. É importante assegurar tudo isso agora, porque o Brasil não é o país do futuro, é o presente já, porque a gente já ouvia isso quando era criança. Então, a gente precisa tomar pé da coisa e dizer que política, sim, a gente precisa discutir política nesse país. Não é verdade? É verdade isso. Bom, obrigado pela gentileza aqui, viu, Ana? Obrigada a você. Muito parabéns por estar pautando essa temática importante. Obrigado também. A gente sabe que a nossa audiência também, o pessoal pede
pautas, assim, e essa pauta eu achei muito importante, ainda mais agora, todo mundo festejando o Dia dos Namorados, quando, na verdade, 12 de junho tem uma data muito importante, que também é essa. Eu conversei com a Procuradora do Trabalho, Ana Maria Villarreal, que ela é especialista em Direito Constitucional, Procuradora do Trabalho e coordenadora da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho de Criança e Adolescente. Obrigado pela sua audiência e acompanhe aqui no nosso QR Code o nosso canal do YouTube, e os links que ela falou aqui estarão na descrição do vídeo, e siga nas nossas redes sociais. Obrigado e até o próximo encontro. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte.